Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje é a Carolina Carneiro de Castro, aprovada em primeiro lugar no concurso do Senado Federal para analista legislativo na área de administração. Carolina, quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista. Sei que você está na correria danada, porque já saiu a nomeação, já vai tomar posse na próxima semana. Então, mais uma vez, obrigada. Parabéns por essa conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, não se importar a sua idade, a sua formação, acho que a gente já consegue imaginar. Então, meu nome é Carolina, sou do Rio, né? Vim do Rio de Janeiro, tenho 37 anos, sou administradora, me formei pela UFRJ e desde 2016 estou aqui em Brasília, estudando para concurso. Passei em alguns concursos, né? Fui técnica no MPU, depois passei para analista no STJ e agora, graças a Deus, consegui essa vaga aí no Senado. E Senado sempre foi o seu objetivo final ou você foi olhando, subindo um degrau realmente de cada vez? Eu fui subindo um degrau de cada vez, mas o Senado sempre foi assim, menino dos olhos, assim, eu queria muito. E aí eu comecei com técnico, na mesma época eu passei para analista, só que demorou muito para chamar, né? 4 anos o STJ. Então, e aí na pandemia eu dei uma parada de estudar, mas logo no início de 2022 começou a ter muito concurso bom, TCU, CGU, Senado. E aí eu falei, vou voltar a estudar. E aí em janeiro eu comecei a estudar para o TCU, para a CGU, e aí fui desenvolvendo. E aí quando saiu o edital do Senado, que já estava para sair há muito tempo, né, há muitos anos e não saía, aí eu falei, nossa, eu tenho que passar esse ano. E foi isso. E quando que foi que você iniciou a sua carreira de concurseira? Em 2016, eu comecei a estudar, vim para Brasília, né, saí do Rio, então saí da iniciativa privada, vim para Brasília porque eu casei. E aí eu pensei, pô, aqui tem muita oportunidade de concurso, né? E aí eu vi que esse era o melhor caminho. E meus pais sempre me incentivaram, porque como eles são autônomos, eles têm uma vida muito de altos e baixos, né? Então, assim, para eles era fundamental que eu fizesse concurso, que eu tivesse uma estabilidade, que a minha vida fosse mais tranquila. E aí eu comecei a estudar em 2016. Aí fiquei até 2018, que foi quando eu passei no MPU e no STJ. E aí eu dei uma parada assim na pandemia, uma desanimada, porque também não tinha concurso, né? E aí em 2021 para 2022, quando saiu o edital do TCU, eu falei, nossa, eu vou voltar que vai começar a ter muito concurso bom. E aí eu voltei a estudar. E voltar a estudar é como andar de bicicleta, né? Que você realmente, quando começa a estudar algumas coisas, só fazer revisão, realmente quando você para, a retomada é difícil. Nossa, retomar é muito difícil, né? Porque você está numa zona de conforto que você não deveria estar, porque você quer alcançar cargos melhores. E assim, voltar àquela rotina desgastante, abdicar de muita coisa, de convívio familiar, de convívio com seu marido, com a sua esposa, com tudo, é muito difícil. Porque acaba que você fica muito... Apesar de ter aquela pessoa na sua casa, você tá ali sozinha, né? Porque você tem que se dedicar àquilo a fundo. Voltando aos poucos, é como andar de bicicleta. Você não vai esquecer e vai dar certo. E aí você precisou conciliar nessa sua retomada os estudos para concurso público com o trabalho? Sim, porque já estava trabalhando no MP, né? Eu vi que, assim, como eu queria, o STJ não chamava, já tinham 4 anos do concurso, né? Aí eu falei, vou ter que estudar e trabalhar. E aí foi quando eu comecei a estudar e trabalhar, porque antes eu só estudava, né? E aí eu comecei a estudar de manhã, via que não rendia muito, porque chegava na hora de trabalho, eu começava a ficar ansiosa, e aí eu comecei a acordar de madrugada. E aí isso, assim, foi o diferencial esse ano todo pra mim. Eu acho, assim, a madrugada milagrosa. É muito silêncio, você tem uma paz, assim, os seus familiares estão dormindo, então você não fica naquela, tem que aí, fazer isso, fazer aquilo, então é muito bom, assim, eu aconselho para todo mundo que trabalha e estuda, dá uma atenção para a madrugada, isso pode ajudar muito. E era quantas horas que você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? Eu estudava umas 6 horas líquidas, assim, depois de editais, né? Quando passava uma prova ou outra, eu dava uma parada e estudava umas 4. Mas geralmente umas 6 horas líquidas, assim, tentava estudar de 3 às 10, aí eu me arrumava, ia para o trabalho. Você comentou que é casada, né? Inclusive seu marido está aqui no estúdio te acompanhando também, mas na vida de concurseiro você comentou comigo que ele não te acompanhou, ele trabalha na iniciativa privada. Trabalho. Então, muitas vezes a pessoa que está por fora, né, apoia, mas não entende, às vezes, Sim. tamanho da dedicação, o tempo que você precisa de abrir mão, que está com os familiares. Como que foi as pessoas mais próximas, além de apoiar, entenderam tamanha dedicação, até porque você já tinha um cargo público? Sim, entenderam, sempre me apoiaram, assim, meu marido e minha mãe, meu pai, assim, faz isso, só se dedica a isso, que depois você vai colher os frutos. E foi isso, entendeu? Então, acho que todos entenderam muito bem. Eu acho que esse suporte familiar é muito importante,
muito importante, porque sem isso, porque senão você se sente culpada o tempo todo, né? E isso atrapalha o estudo. E o suporte é fundamental, assim, para aprovação. E aí tiveram razão, está colhendo os frutos. Qual foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados, ainda em primeiro lugar? Então, até agora não caiu a ficha, eu acho. Eu falo pro meu marido, gente, é um misto de tanta felicidade, de você ter alcançado aquilo, e não cai a ficha, assim, acho que vai cair no dia que eu tomar posse, né, que é semana que vem. É difícil, assim, eu acordo de manhã e falo assim, nossa, o que eu vou fazer? Porque eu estudava todo dia, né, sábado, domingo, todo dia. Então, assim, o que eu vou fazer agora? Ele entra numa academia, não sei o quê, pra desvirtuar, né, porque você nem sabe mais o que fazer. E aí você comentou, né, que ainda parece algo surreal, que vai cair a ficha na hora que você tomar posse. Seu cargo tinha poucas vagas, mas você me falou que já foram muitos nomeados, né? Claro que quando você vê ali o número de vagas, o ideal é você estudar para passar dentro do número de vagas, porque nem assim é garantia de ser nomeado logo, né? Mas aí pelo menos quando houver a nomeação, a tendência é que você seja logo. Mas no concurso do Senado teve essa surpresa, né? Foram muito mais nomeados do que o número de vagas. Sim, muito mais, assim, isso que eu falo, a gente nunca pode desistir, né? É óbvio que você tenta passar nas vagas, mas se não der, tem muito concurso bom que chama além das vagas. No STJ eu fui além das vagas, no MP eu fui além das vagas e sempre fui chamada. Então acho que não pode desistir. Óbvio que você tem que tentar alcançar a vaga, mas se não der, tentar ficar o mais próximo possível. Foram quantas vagas para o seu cargo e quantos foram chamados até agora? Eram 2 vagas diretas, né? O resto era cadastro. E já foram nomeadas 42 pessoas no dia que o concurso foi homologado. E são 2 mais 2 esse concurso? 4 anos de validade? 2 mais 2. Acho que vai chamar todo mundo. Tomara que chame. Tomara, o pessoal que passou aí para as demais áreas, né? Ainda eu acho que já foram homologados apenas para análise legislativo, né? Mas para todas as áreas ainda falta para consultor e policial, por legislativo, porque tem ainda mais fases, né? Isso. A gente fica na expectativa para que todos sejam chamados aí, além das vagas. Você comentou que estudava todos os dias. Então, como que você montou o seu cronograma? Onde que você encaixava as revisões? Eu tenho uma planilha, né, de ciclo de estudos que eu aprendi aqui no Estratégia numa aula gratuita, lá há muito tempo atrás. E aí eu estudo 3 matérias por dia. Meu ciclo são 3, 3 e 3. De diferentes 9 matérias, 3, 3, 3. Essa planilha me ajuda muito a revisar, porque lá eu tenho a revisão sagrada, que eu chamo que é de 24 horas. Então, no dia seguinte, eu reviso tudo que eu estudei no dia anterior, tenho as revisões de 7 dias e as de 30 dias. Então, assim, como é tudo planilhado por data, é muito fácil, você não precisa ficar pensando, o que eu estudei há 7 dias? Lá você já vai ver, assim, revisão D01, revisão D02, então é muito fácil. Eu aconselho a todo mundo que está estudando fazer uma planilha, isso é fundamental para você conferir o que você estudou, ver quantas questões você fez, carga horária. É muito importante, principalmente para revisão. Se você não fizer uma planilha, a revisão fica muito difícil, porque até você entender o que você viu há 7 dias e 30 dias, você já perdeu um tempo de estudo muito grande. Otimiza o tempo, Otimiza né? demais. Tem gente que acha que fazer planilha é perder tempo, pode Não ser é. que você tenha que investir um tempo inicialmente, sim. mas depois vem para otimizar. Vem. E essa revisão era feita através do que você fazia de marcações, ou se você fazia resumos, era através de questões, releitura? Marcação, né? Marcação no PDF, assim, o que eu via de mais importante, tentar não marcar muita coisa, porque senão a sua revisão vira um monstro e você não consegue estudar. E questão, muita questão. As questões que eu queria voltar, eu marcava no PDF de amarelinho e no SQ você consegue fazer as questões novamente, que você errou, acho que você quer ver de novo, é muito importante. Esse aqui é sistema de questões. Sistema de questões. Para quem não conhece aqui, você falou sobre fazer marcações, né, no PDF, eram PDFs que você fazia marcações pelo próprio computador, chegou a utilizar videoaulas também? Pelo próprio computador. Sempre, assim, no início, esse foi um dos meus erros, assim, lá no início, em 2016, eu imprimia tudo, e assim, os professores atualizam as apostilas com jurisprudência, então toda hora você tinha que ficar imprimindo, você perde muito tempo. Computador, tablet é muito bom para isso. Sempre PDF no computador, eu recomendo, né? Videoaula eu acho muito importante para disciplinas que você não tem domínio. Eu tenho muita dificuldade com português da FGV, é um português bem específico, assim, diferente das outras bancas. Então, as aulas foram muito fundamentais da Adriana. Raciocínio lógico também não é uma coisa assim que eu domine, porque eu não estudo muito, porque em vários concursos que eu fazia não caía. Então, vi videoaulas também. Eu prefiro o PDF, assim, no dia a dia, porque ele é mais rápido, mas eu acho que a videoaula é fundamental para quando você tem muita dificuldade na matéria e no final, na hora da verdade, eu acho, assim, diferencial, porque você já está exausto, é muita leitura, muita revisão, então, aquele ali, o professor ali,
te motivando e dando tudo de mais importante, eu acho fundamental, assim. E simulados você fez? Para o concurso do Senado não fiz simulado, porque muita coisa para revisar, então você ficava assim, faço isso, faço aquilo, você acaba botando de lado, assim. Mas em outros concursos fiz sim. E questões, tem ideia de quantas questões você resolveu? Então, 50 dias que eu estudei no pós-edital, resolvi aproximadamente 11 mil questões. Isso só no pós-edital? Só no pós-edital. Para você, qual que é a importância de resolver questões? Eu acho fundamental, assim. Para mim, o primeiro pilar de passar em concurso é resolver questões. Se você não conhecer a banca, você vai estudar coisas que a banca não cobra, coisas que a banca cobra de um modo diferente você não sabe. Então, assim, se você não resolver questões, você não vai chegar lá. Isso é, assim, básico de concurseiro. Tem que resolver questão todo dia, muita questão. E como que foi o seu estudo aí na reta final? Você é daquelas que na última semana acha que é o momento de estudar o máximo possível, dar o máximo de si, para chegar tranquila na prova, sabendo que deu o seu máximo, ou que te deixa tranquila na prova, e ir desacelerando, ter uma semana mais tranquila. Então, semana que antecede, véspera de prova para você, é tempo de revisão ou tempo de descanso? Fui revisando até entrar na sala. Eu não parei, assim, foi a semana, acho que eu mais estudei na minha vida. Teve dias que eu estudei umas 9 horas, assim, líquidas. Mas, assim, na última semana mesmo, é impossível fazer isso até no pós-edital, é impossível. Eu fui até entrar na prova com português, né, que português me preocupa muito, é uma coisa que na objetiva acabou me atrapalhando um pouco. Eu fui até o último minuto, assim, tentando fazer tudo. Eu acho importantíssimo a última semana você dar o gás, porque depois você pode ficar livre para sempre. É o momento aí que você está vendo a linha de chegada, né? Sim. Então dá para dar aquela corrida final, porque passada a linha você vai poder, de fato, dar uma relaxada. E estratégia concursos, como que você conheceu? Um amigo meu, né, ele era professor daqui, na verdade, e aí ele falou assim, cara, o estratégia está com material muito bom lá há muito tempo. O estratégia está com material muito bom, os professores são muito bons, não sei o quê, e aí eu comecei a adquirir os cursos, né? E aí eu fui vendo que eu fui melhorando muito, assim, nas provas. E aí, hoje em dia, eu não consigo estudar por outro material. Não sei se é porque a gente adquiriu aquele hábito, eu acho a estratégia, assim, maravilhoso. Os professores são diferenciados e o sistema de questões veio aí para somar demais, porque estava precisando. É uma coisa que a gente tem questões recentes comentadas o tempo todo, rapidamente pelos professores. Então, isso é um diferencial muito grande. Agora, as trilhas estratégicas, né, cursos de jurisprudência, eu acho fundamental, porque as bancas estão cobrando muita jurisprudência. Então, você chegou a utilizar a trilha na sua preparação? Sim, usei sim. Especificamente para o Senado? Especificamente para o Senado. Porque a trilha, para quem não conhece, né, como o próprio nome diz, trilha é um caminho, te mostra ali, são várias atividades para você realizar. Então, se você tem mais tempo, você realiza mais atividades, se você tem menos tempo, você realiza menos atividades, isso te poupa de ter que pensar em cronograma. Poupa muito tempo. Para quem, assim, tá perdidinho, assim, na matéria, é fundamental, porque os professores falam o que é mais importante, o que cai mais, então te dá um direcionamento muito grande. Mas você usou a trilha para todas as matérias ou para algumas matérias específicas? Algumas matérias específicas. Algumas matérias específicas, porque é muito material, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande problema, às vezes, do concurseiro. Você tem tanta coisa boa para ver, e aí você não consegue ver tudo e isso acaba criando muita ansiedade. Então, você tem que direcionar. Algumas coisas eu vou ver por videoaula, outras eu vou fazer trilha, outras eu só vou fazer questão. Porque matérias que eu tinha muito domínio, direito constitucional, direito administrativo, eu só faço questão. Porque lá atrás eu já estudei tudo, entendeu? Então, você tem que saber o seu caminho para cada disciplina. Isso eu acho muito importante. Tem muita gente que, assim, quer ler o PDF todo de todas as matérias, quer fazer todas as questões de todas as matérias. É impossível, é humanamente impossível. Ninguém consegue. Então, para cada disciplina, você tem que saber qual estratégia adotar. Essa disciplina eu tenho domínio, essa eu não tenho, vou fazer videoaula, vou fazer trilha, vou fazer só questão. Acho isso importante. O autoconhecimento nesse momento é importante, não é pensar que essas ferramentas são como ali casacos dentro de um guarda-roupa. Se você colocar todos um em cima do outro, você vai ter dificuldade para andar, vai passar calor. Então, realmente, é você ver aquilo que você tem necessidade, aquilo que você vai se adaptar melhor. Sem dúvida nenhuma, a estratégia vem com muitas ferramentas, mas não quer dizer que você tem que usar todas. Se você tiver tempo para isso, exatamente. né? Se você vier estudando assim, eu quero estudar para o próximo concurso do Senado, aí eu aconselho, faça tudo. Veja todos os PDFs, faça todas as trilhas,
entendeu? Agora, se você não tem tempo, você tem que saber qual a sua estratégia para cada disciplina. Você conseguiu passar por todo o conteúdo programático, você teve que ter estratégia também para poder ver aquilo que realmente era mais importante, deixou de estudar alguma coisa que estava no conteúdo? Eu tentei ver quase tudo, assim, literatura ficou um pouco defasado, assim, porque nunca tinha estudado também e é uma matéria grande, assim, muita história, muito conteúdo. Então, isso ficou um pouco defasado, assim, e acabou caindo uma questão, que eu errei, inclusive, mas vi quase tudo, acho que uns 90%. E no seu concurso, além da prova objetiva, teve a prova discursiva, né? Acho que a gente está tão acostumado a fazer tudo pelo computador, perde o hábito da escrita, e além da prova você ter que escrever, não é a sua opinião, é realmente aquilo que a banca quer ler, e além disso você precisa ter uma boa escrita para que a pessoa examinadora consiga entender também a sua letra. Como que foi a sua preparação? Tanto para essa parte, né, do conhecimento, daquilo conteúdo que poderia ser cobrado, quanto da parte da escrita, a parte gramatical também? Sim, eu sempre, assim, nunca tive muita dificuldade com gramática, então uma coisa, assim, que eu não me preocupei. Em relação ao conteúdo, como não era uma redação, eram 2 questões discursivas da matéria, isso eu via fazendo questão, estudando o PDF, essas coisas. A parte escrita, fiz poucas coisas escritas, porque como você está com pouco tempo, eu faço alguns post-its para relembrar alguns números e tal. Eu realmente tenho um pouco de dificuldade na prova com essa parte, porque eu fico tremendo, muita ansiedade, então acho que eu deveria ter feito mais. Mas deu certo. Eu acabei gabaritando a discursiva no final com os recursos, né? E eu acho que, assim, quando é questão discursiva, que você tem que falar sobre a matéria, é muito importante você saber tudo daquela matéria. E você vai saber lendo, relendo. Eu acho importante um curso de discursiva antes do edital, entendeu? E a discursiva fez diferença na sua classificação, se levando em consideração só a objetiva? Fez sim, porque eu estava mais ou menos em 8º na objetiva, e aí a banca anulou acho que 12 ou 10 questões, e eu tinha acertado quase todas, então caí para 31º. E aí na discursiva que eu pulei para primeiro. Então foi muito importante, assim, a discursiva é muito importante, você tem que dar um foco nela, entendeu? E eu acho interessante também isso que você comentou de recurso, né? Eu vejo o pessoal falando assim, já tirei uma nota boa, né? Não vou fazer recurso não, mas quem tá atrás de você vai fazer. Exatamente. E se essa pessoa consegue uns pontinhos a mais, ela te Exatamente. ultrapassa, né? Então faça recurso, é a única fase do concurso que é opcional, né? Mas faça, se você realmente está precisando de pontos para melhorar a sua colocação, a gente tem professores especializados que vão te ajudar nisso. Mas se sua intenção é talvez só se manter na colocação, ou fazer ali para ver se consegue subir alguma coisa, mas já estão dentro do número de vagas, faça você mesmo, mas não deixe de fazer o recurso, porque outras pessoas que estão atrás de você vão fazer. Sim. Um professor que cuida de recursos aqui do Estratégia, ele falou uma vez para mim, Thaís, assim, a única pessoa que não deve fazer recurso é quem já está com a nota máxima. Exatamente. Porque aí não tem jeito, Eu mas se também você acho. não tem nota máxima, faça. Eu até tirei uma dúvida com ele, foi de um webinar que a gente fez, falei, professor, mas já aconteceu de alguém entrar com recurso e a nota diminuir? Ele falou que isso nunca aconteceu, que ele só viu em uma situação, foi que a pessoa foi interpor o recurso, e na verdade eu nem sei se ele viu ou se foi história que alguém contou, porque sempre tem essas lendas assim, que foi uma pessoa que interpôs recursos chamando, xingando a banca, sabe? Não foi um recurso no sentido de mostrar o que poderia melhorar, mas foi esculachando mesmo a banca, e aí realmente reviram a nota dele e abaixaram a nota. Mas fora isso, não existe caso de nota que foi baixada, então, que abaixaram a nota. Então, vale sempre a pena fazer o recurso. No seu caso, foi pensando mesmo em poder melhorar a colocação. Eu já estava em primeiro, né, mas eu queria manter. Até porque a segunda colocada estava com a mesma pontuação que eu. E aí eu fiquei muito preocupada, porque como a prova objetiva estava todo mundo muito próximo, fiquei preocupada de várias pessoas me passarem. E eu queria muito ficar entre as vagas, porque eu sempre fiquei no cadastro de reserva, fui chamada, mas estava no cadastro. Eu queria muito ficar entre as vagas para... Não sei quando o Senado ia me chamar, né? Então, mas eu queria ter aquela garantia. Então, acho que o recurso, assim, se você não tirou a nota máxima, você tem que fazer. Eu fiz um concurso do MP São Paulo, tem uns 3 anos, e aí eu tava, sei lá, em 5º lugar, eu não fiz recurso e todo mundo me passou, tipo, caí para 10º alguma coisa. Então, assim, se você não tirou a nota máxima, você tem que fazer. Aqui tem professores especializados, você tem que fazer, se você tiver dificuldade de escrever, faça com
professores especializados que vai valer muito a pena. É um investimento, né? É um investimento. E aqui, também conhecendo melhor essa parte, né, que alunos já vieram me perguntar, o professor, assim, no caso, né, de você precisar, o professor, claro, é remunerado para isso, mas ele só vai falar com você assim, olha, você tem chances mesmo, então aí faz a cobrança, mas se ele virar para você e falar, não, ó, não tem o que fazer aqui, é isso mesmo e tudo, não vai te cobrar nada por isso, então primeiro vai fazer uma análise da sua prova, para depois ver se você é um potencial aluno mesmo dessa parte de recursos. Então, é bem interessante isso, o professor não vai te iludir não, ele vai ser realista nesse sentido, dá para ter recurso ou realmente não dá aqui, não tem mais o que fazer, a nota vai ser essa. E erros e acertos, né? Você pensando na sua vida total de concurseira, o que você teve de erros que você acha que quem vai começar a estudar agora, quem já está estudando, deve ficar atento para não cometê-los, que eu acho que o maior objetivo dessas entrevistas é isso, fazer com quem principalmente vai começar a estudar, começa estudando, cometendo o mínimo de erros possíveis com quem já foi aprovado. E o que você considera também que foram os seus principais acertos? Erros, assim, aquilo que eu te falei, tentar ver tudo de tudo. É impossível. Não se cobre porque você não vai conseguir. Então, você saber os seus pontos fortes e fracos de cada disciplina. Isso no início eu não sabia, eu queria ver tudo de tudo. E isso não é possível. Então, perdia muito tempo em matérias que eu já tinha domínio, mas queria ver de novo. Não sabia fazer revisões programadas, sistematizadas, planilha. Então, depois que eu virei essa chave de me organizar, montar um plano para cada disciplina, montar uma planilha, ter revisões programadas, isso mudou totalmente as minhas colocações, entendeu? Então, o principal acerto talvez teria que ser reconhecer os erros. Exatamente, reconhecer o que eu estou errando, que eu não estou conseguindo evoluir. E aí depois você vai fazendo planilhas. Uma planilha é suficiente, entendeu? Ali você consegue detalhar tudo, assim. Eu acho muito importante. É aquilo que eu te falei, saber em cada disciplina atacar ela da forma correta. Ontem eu fiz uma entrevista, gravei uma entrevista com a aprovada no INSS, ela falou assim, meu pior erro foi ser cabeça dura. Eu vinha conversando com pessoas, o marido dela já tinha sido aprovado na PRF, ele falava, faz a prova anterior, ela achava que não tinha que fazer e não fez. Quando ela começou a realmente reconhecer os erros, veio a aprovação. Eu lembro também de uns 3, 4 anos atrás, eu entrevistei uma pessoa que estava fazendo 10 concursos da área policial e não era aprovada. Ele falou, tá, e sabe quando que eu fui aprovado? Quando eu parei de insistir e comecei a persistir. Porque insistir, eu jurava que estava fazendo tudo certo, ia lá, reprovava na prova e continuava fazendo a mesma coisa. Persistir foi quando eu comecei a reconhecer no que eu estava errando, buscar conhecimento, buscar investir tempo, não só estudando, mas em como estudar também, e aí a aprovação veio. Então eu achei muito legal isso que ele falou de insistir e persistir, Exatamente. sabe? Então aprender com os erros, fez prova, não conseguiu dessa vez, vê o que errou, não só nessa questão do conteúdo propriamente dito, mas a forma de estudar. E para isso que a gente faz entrevista com os aprovados também. Eu sei que é muito pessoal, né? Se vai preferir por videoaula, se vai preferir por PDF, se vai fazer resumos à mão, se vai fazer marcações, mas todos aqui têm histórias em comum, coisas que você vai poder levar para a sua realidade. E em algum momento você pensou em desistir, né? A gente sabe que é um concurso difícil, tem gente aí que vem estudando há muitos anos, é o seu caso também, mas você deu uma parada, né? Então, assim, Senado, eu acho que quem está de olho no Legislativo é o concurso fim. Eu desconheço pessoas, né? Principalmente pensando aí no nível superior e cargo específico de formação, que falam, não, eu vou fazer do concurso Senado escada ali, mas porque meu sonho é outro, né? Então, não tem. O máximo pode ser, depois fazer consultor do Senado, ou se tiver feito para um técnico, depois fazer para analista. Mas em algum momento você pensou em desistir, ou pensar que não daria certo, eram poucas vagas? Assim, em pensar em desistir nunca, né? Eu acho que é isso, a gente tem que persistir, nunca desistir. Mas na última semana, assim, foi bem difícil. Eu sempre falava, muita gente sabe mais do que eu, todo mundo sabe mais que eu, você começa a achar que você não sabe nada, aquilo tudo começa a desaparecer da tua cabeça. Essa é a sensação que dá para todo mundo que está preparado, eu acho. Você achar que você não sabe nada. E essa última semana, assim, grau de ansiedade muito alto, então foi muito difícil, mas em desistir, assim, nunca pensei, sempre quis alcançar um cargo, assim, que desse tranquilidade para mim, para minha família, para o meu marido, para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai, então acho que, assim, ninguém tem que desistir, porque todo mundo consegue, se você for persistente, se você tiver aquele objetivo e fizer as coisas certas, planejadas, organizadas, todo mundo chega lá.
Uhum. Eu achei, quando você comentou, né, assim, poder ajudar as pessoas próximas, eu acho interessante isso, porque mostra que concurso público é uma mudança de vida não só para quem é aprovado, né, é a realização de um sonho pessoal, é o investimento de tempo pessoal, o investimento de conhecimento único, individual, mas quando a aprovação vem, quem colhe os frutos são todas as pessoas que estão em volta. E uma das coisas que me dá mais prazer em trabalhar no Estratégia é saber que a gente lida não com algo material, a gente lida com realização de sonhos, sabe? Poder ver isso, a aprovação chegando, as pessoas realizando o sonho, a gente fica muito feliz de fazer parte, a gente sabe que o mérito é todo do aprovado, mas a gente saber que a gente fez parte dessa caminhada é motivo de muita felicidade pra gente. E pra gente já encerrar aqui, o que você gostaria de aconselhar, tanto para quem vai entrar no mundo dos concursos agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Primeiro, não desista. Se você acha que é impossível, não é. Não é. Esse cargo é muito difícil, só faz... Tipo consultor, a gente acha que é impossível, mas não é. Alguém vai passar, porque alguém estudou. Então, se você se planejar bem, se você se organizar, se você for uma pessoa persistente, você vai chegar lá. Faça a planilha, estude pelo material escrito, faça muitas questões. Questões são fundamentais. Sem questões, você não conhece a banca, você não sabe o que ela cobra, então fica muito difícil chegar lá. Complemente o estudo do PDF com o sistema de questões, vocês não vão se arrepender. Se organizem, gente. Faça revisões. Eu acho que assim, pilar é material escrito, sistema de questões e revisões. Se você fizer isso e for organizado, você vai chegar lá. Não desista, porque é o que eu falo. Junto com o nosso sonho, vem o sonho de muita gente. Do seu marido, da sua esposa, da sua família, dos seus irmãos. Então, você pode realizá-los. Então, faça isso que vai dar certo, eu prometo. Carol, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, fiquei muito feliz com a sua aprovação, com você ter topado vir aqui conhecer a nossa unidade de Brasília. Sei que muito em breve também vamos fazer um evento reunindo os aprovados do Senado lá em São Paulo, mas vamos esperar primeiro vocês tomarem posse, acalmar as coisas por aqui antes desse evento acontecer, mas desde já quero agradecer a sua disponibilidade. Parabéns pela conquista, né? Como a gente estava conversando inicialmente, a sua vida de concurseiro talvez se encerre por aqui, mas se planejar no futuro próximo, fazer para consultor ou qualquer outra coisa, que venham mais aprovações, mas que venham mais entrevistas também. Sim, com certeza, Thaís, obrigada, assim, agradeço muito a estratégia, foi diferencial na minha preparação, não é uma coisa assim, eu falo para todo mundo, não é uma coisa que eu estou falando aqui, eu indico a estratégia para todo mundo. Eu acho que você reunir em um único curso tudo que ele tem a oferecer, você não precisa de outro material. Então, eu indico assim, de olhos fechados, confio, tem professores maravilhosos aqui que vão te ajudar, vão te motivar. Então, faça tudo, hora da verdade, muito importante ali naquele gás final. Obrigada muito à estratégia, foi fundamental na minha caminhada até aqui, né? Com certeza. A gente que agradece a confiança, né, de você sentar, estudar, fazer bom uso do material, confiando de fato que o que está ali é o que você vai precisar para ser aprovado. Então a gente que agradece a confiança. Obrigada, Thaís. E para você que está nos assistindo, quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, conferir a entrevista por escrito também da Carol, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.